Vou chamar aqui a primeira palestrante, que é a Carolina Prado. Ela trabalha na SP Regula, vai falar um pouco do que ela faz, o que ela vivenciou no Japão. Então, por favor, uma salva de palmas aqui para a Carolina Prado. Como vocês podem ver, ela não é japonesa, nem descendente, né? Tem o olhinho puxado, mas não é descendente. É o delineador. Então, por favor, Carol. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pela presença e pela oportunidade. Agradecer a JICA por isso, porque compartilhar esse conhecimento que a gente traz do Japão é uma satisfação. É mais do que uma obrigação voluntária, mais do que isso. Realmente representa isso que a gente tem dito aqui para vocês. Não vou me estender muito, porque são muitas fotos, muitas imagens, e eu sei que o tempo está apertado. Então, só para situar, sou arquiteta, urbanista, formada há 20 anos, aqui em São Paulo, pela Universidade de São Judas, e especialista em desenvolvimento de gerenciamento de projetos pelo Instituto Malá de Tecnologia, e funcionária da Prefeitura de São Paulo, no meio dos resíduos, há 12 anos. Hoje trabalho no setor de fiscalização com resíduos da construção civil, mas já estive na coleta seletiva, já estive com educação ambiental, então em outras áreas de resíduos. Na oportunidade, em 2017, fui convidada a participar dessa bolsa no Japão e, com grande satisfação, fui aprovada para a bolsa. Na época, estivemos numa delegação de 10 pessoas. Então, além do Brasil, tinha representantes de São Paulo e de Brasília e outros colegas. E aí, uma saudação aos nossos colegas de Angola. Tinham 2 representantes de Luanda, funcionários do Ministério do Ambiente, e 2 representantes também de Moçambique, um de Maputo e uma outra representante que veio a falecer 2 anos depois da nossa bolsa. Então, a gente sempre fala com muito carinho desse grupo que a gente formou por lá. Na ocasião, então, da bolsa, nós tivemos, à época, um outro formato do curso, não como ele está sendo desenvolvido hoje, mas que eu acho que, de repente, a gente consegue até repensar isso junto à JICA, que foi uma participação inicial trazendo toda a delegação para São Paulo e iniciando o treinamento aqui. Então, antes de chegar e ser impactado pela vivência japonesa, todos, inclusive a delegação japonesa, esteve aqui em São Paulo, e o pessoal de Angola e de Maputo também, todos foram recepcionados e ficaram aqui em São Paulo e tiveram primeiro uma imersão de conhecimentos, como a Carla teve rapidamente nos últimos dias. Eles tiveram durante toda uma semana a agenda preenchida, então, conhecendo o que seria uma etapa intermediária antes de chegar ao Japão, mas como uma cidade como São Paulo enfrentou os seus desafios e até aquele momento quais foram os objetivos alcançados. O curso foi ministrado em Kyoto. Nós fomos recebidos, na JICA Kansai, na região de Osaka. E, então, inicialmente tivemos aulas da língua japonesa, algumas coisas de economia local, pudemos apresentar o nosso panorama de resíduos dos nossos municípios, e aí fomos direto então para Kyoto, onde o curso foi ministrado. Não é à toa que foi feito lá, é simbolicamente uma região muito importante, desde ter sido a capital imperial do Japão, uma capital histórica, mas em virtude do protocolo de Kyoto, assinado na COP3 em 1997, então é um local que vivencia essa situação de necessidade e de desafios alcançados com relação ao cuidado com o ambiente. As aulas, então, foram ministradas no Centro Ecológico de Kyoto. E aqui tem uma foto família do lado de fora, do lado de dentro. Então, tem salas de aula, museu voltado todo para o ambiente e parte dedicada aos resíduos. Então, é um ambiente muito agradável, composto por uma equipe de técnicos excelentes, uma gama enorme de voluntários, porque o voluntariado ele realmente é praticado lá, e a gente teve a oportunidade então de vivenciar isso durante as aulas.
especial aqui, eu quero só mostrar para vocês que em 2000 eles fizeram uma legislação específica para promover a sociedade recicladora e em 2003 saiu o plano básico deles de promover essa sociedade reciclável, então com metas específicas, diretas, inicialmente tratando os resíduos como a gente faz aqui em São Paulo, em dois. Então, entre seco e úmido, que é o que a gente conseguiu chegar até aqui. Hoje eles já avançaram, eles separam em Kyoto cerca de 20 tipos diversos de resíduos. Então, eles já avançaram e estão conseguindo eficácia, né, na coleta de resíduos lá. Bom, conhecendo então o sistema de resíduos da cidade de Kyoto, inicialmente a gente vivenciou toda essa experiência lá. Aqui em cima eu posso mostrar para vocês um pouco do que seria um ecoponto, um ponto de descarte voluntário. Então, as pessoas chegam de bicicleta, de carro e levam o seu material reciclável. Não posso esperar até determinado dia da semana para descartar. Eles levam voluntariamente até esses pontos. Tem diversos pontos na cidade. Tem garrafas locais para armazenar garrafas, se eles não podem aguardar para colocar para o dia da coleta do mês que está estabelecido. Então, é uma alternativa de descarte para toda a população. E um exemplo aqui, então, do que é um transbordo de resíduo vivenciado lá. Então, eles recebem, além do material reciclável, recebem também o eletroeletrônico pós-consumo para poder fazer a destinação. Os caminhões são caminhões compactadores, tem de diversos tamanhos, normalmente caminhões pequenos para adentrar as ruas. As ruas de Kyoto são bastante estreitas, então veículos menores conseguem fazer melhor o trabalho de coleta por lá. Tem um guia orientativo que é fornecido para a população, os tipos de resíduo que pode ser descartado, o dia que a coleta vai passar. Nós tivemos, logo nas primeiras semanas de vivência no Japão, nós fomos convidados pela JICA para participar de uma vivência com uma família japonesa. Então, famílias japonesas se cadastram como voluntários e nos recepcionam para a gente ter a vivência então, do que é o dia a dia deles, como é esse trabalho que é feito. Então, aqui tem algumas imagens que foram feitas numa casa japonesa. E aqui no supermercado, venda de sacolas plásticas coloridas, transparentes. É obrigatório descartar o resíduo em sacos transparentes e na cor específica. E as pessoas pagam por esses sacos. É daí que vem a tarifa de coleta de resíduos lá. Então, ela é subsidiada pela própria população, saindo dessa comercialização. E nas casas é dessa forma. Tem o ponto de descarte, identificação do que pode, do que não pode, do dia certo. E no interior das casas tem sempre as lixeiras apropriadas. As ruas, então, em Kyoto estão estreitas, não tem calçadas, não são necessárias, porque a preferência é da população que circula a pé, e os carros sabem disso e preservam a vida, né, dos seres humanos. Então, as ruas, elas são da população. As casas são obrigadas a ter espaço para colocar os seus próprios veículos. Quem não tem garagem não pode comprar carro. Além do carro ser caro, se você não tem lugar para pôr, não causa um problema para a sua cidade, então é só para quem tem onde colocar. E a forma de descarte para coleta pública, nos sacos transparentes, sempre cobertos com telas. Eles têm bastante problema com corvos, o que a gente tem com pombas aqui, eles têm com corvos, os corvos rasgam os sacos, então é sempre obrigatório uma tela de proteção por cima. E é sempre visível o tipo do material que está colocado dentro dos sacos. Caso seja colocado algum material que não é o apropriado, a coleta não leva, adesiva esse saco e coloca ali a informação. Não estou coletando porque o tipo de resíduo não é adequado. E aí essa pessoa passa uma vergonha entre os vizinhos por não ter cumprido uma legislação que é uma obrigação. E dentro do que a gente aprende, não só essa realidade lá, mas a gente aprende a ir para um restaurante, escolher uma comida num cardápio em japonês, sem foto,
e dar conta de todo o alimento para não haver desperdício. Então, o aprendizado ele não é só dentro das salas de treinamento, ele é na vivência com a sociedade mesmo. Aí, visitando já as instalações, as empresas, né, que fazem serviços de coleta, a área de transbordo é bastante próxima, o André está aqui da Loga, é muito próximo da realidade que a gente tem, a forma de descarte, o fosso, o local de trabalho é muito próximo do que a gente tem nas cooperativas, como que a gente tem aqui na Coopercapes, uma esteira, né, de trabalho, o trabalho manual, fazendo separação. O resíduo que é separado, ele vai, óleo de cozinha, se transforma em biodiesel, ele é aproveitado, material reciclado, ele é retirado, então o rejeito, incineração. Todo o lixo deles, ele é incinerado, porque eles não têm espaço para ter aterros, eles não têm local para recepcionar grandes quantidades de resíduo. O Japão é muito úmido, é quente, eles não podem ficar muito tempo com resíduo, então eles precisam dar uma destinação rapidamente. A incineração é uma alternativa clara, ela é mais cara, evidentemente, porque tem todo o tratamento da fumaça, então tudo que sai do incinerador sai realmente bastante puro para o ambiente. E essas cinzas, então, elas são depositadas em aterro. Então o aterro é para recepção de cinzas e não do material orgânico. Passaram então as primeiras impressões em Kyoto. Nós fizemos uma viagem para o sul do país, uma viagem de trem-bala, né? Andamos de Shinkansen. Fomos para Hiroshima, Fukuoka e Kitakyushu. 3 lugares de extrema importância para as questões ambientais do Japão. Lá em Fukuoka, tivemos aula na Universidade de Fukuoka, aula de aterro sanitário, teórica e prática. Material didático fornecido, livros, tudo fornecido pela universidade. Aqui em Hiroshima, então, visitamos o Memorial da Paz, Museu da Paz, né, que fica ali, tem toda exposição de fotos e materiais que foram recuperados pós-guerra. Nos alimentamos com o okonomiyaki, o alimento tradicional de lá, que não poderia deixar de ser. E aqui eu só queria dividir um pouco com vocês, porque foi bastante impactante ter visto isso lá de perto e o quanto isso muda o nosso conceito de cidadão, de ser humano e de como pensar o planeta. É um vídeo que foi gravado lá no museu, é uma maquete que demonstra exatamente a bomba de Hiroshima sendo jogada neste ponto específico. Ela retrata um pouco o que foi feito, então, em 1945. Não está com som. É muito impactante. Então, depois de passar aquele cogumelo de fumaça, é projetado na maquete o resultado do que aconteceu com Hiroshima e demonstrado, então, 140 mil pessoas que foram mortas na ocasião. Então, eu acho que isso traz um pouco do que é a realidade, do que a gente tem que pensar para o planeta, do que a gente quer, do que a gente espera. Então, não é possível vivenciar isso e passar em branco, e passar batido, sem uma reflexão. Seguindo, então, a viagem após Hiroshima e Fukuoka, continuamos descendo, fomos a Kitakyushu e ficamos na sede da JICA, de Kitakyushu.
oportunidade de visitar o Museu Ambiental de Kitakyushu e uma Ecotown Center. Vou explicar um pouco para vocês como é que é. Kitakyushu é um centro industrial que foi muito explorado e que viveu muitos problemas ambientais. E na década de 70, um movimento de donas de casa que não aguentavam mais problemas de saúde, problemas familiares, eles se mobilizaram e começaram então um movimento mobilizando a cidade em prol de um ambiente melhor para se viver, com toda a sua simplicidade. E elas revolucionaram isso, revolucionaram a cidade. Hoje tem uma Ecotown, que é um bairro inteiro só de galpões industriais voltados para reciclagem. Então, é por isso que esse museu foi feito, é por isso que é tão relevante ir nessa região, onde tem indústrias reciclando tatame, tem indústrias reciclando eletroeletrônicos, tem absolutamente todo tipo de reciclagem acontece nessa região em especial. Tivemos a oportunidade também de vivenciar aulas de compostagem, o método Takakura, que também com aulas teóricas e práticas, então todos os tipos de resíduos tiveram esse cuidado com o treinamento. Retornando para Kyoto, nós começamos então a ver um pouco dos resíduos industriais e comerciais, porque é uma cidade extremamente ativa, e trouxe aqui para mostrar para vocês o que é a entrada. É uma empresa privada, mas na entrada existe um painel onde tem os preços praticados. Então, o valor do alumínio por quilo, o valor do papel, o valor do plástico, ele é público, o dado é público. Então, se você quiser saber o quanto aquela empresa está vendendo, só de passar na frente você já sabe o valor que ele é praticado ali. A triagem também ela é feita com as nossas centrais aqui, com esteiras elevadas, separando então os resíduos, né, com sua tipologia. Os fardos são muito menores, Carol, são 1/3 dos fardos que nós temos, a gente levanta com a mão qualquer tipo de material, eles são fininhos, pequenos. Então, o transporte dos fardos é muito mais fácil do que os blocos que a gente trabalha aqui. Mas aqui, a esteira elevada, é tudo muito semelhante com o que a gente conhece e que a gente tem aqui em São Paulo. Claro, eu não estou me entendendo o que o senhor passa. Aqui uma outra empresa que trata de lixo industrial e faz incineração de resíduos perigosos. Tem uma visualização do porte da empresa, da incineração. Surpresa! Da incineração, como ela é feita. Acho que eu não posso me mexer, né? Vou ficar parada. Lá na última foto são as cinzas, para ver como é que sai o produto, então, desse material e o maquinário que faz esse processamento todo. Sim. Aqui o projeto Fênix é um aterro no mar, ele fica na Baía de Osaka, muito interessante. A gente tem aqui a primeira foto em cima, o galpão, onde estão depositadas as cinzas estão ali do lado. Então, as cinzas que vêm dessas empresas privadas são depositadas ali, saem nessas barcas e vão para o aterro no mar. Nós fomos lá visitar, essa foi a embarcação que nos levou, uma vista de como é lá dentro. Então, aqui a gente está no mirante, como a gente tem o aterro aqui, você sobe lá de cima dele para ter a dimensão e mal a gente consegue ver o tamanho que isso é. As cinzas são depositadas então aqui no meio. Essas cinzas, por mais que elas já tenham passado pelo processo de queima, é de material orgânico. Então eles ainda produzem chorume. Então aqui tem a estação de tratamento de chorume lá dentro. E eles tratam esse líquido que sai das cinzas. E essa água que sai, ela sai mais limpa do que a própria água do mar. Então é um tratamento feito lá dentro do próprio projeto. Ainda na Baía de Osaka, mais uma empresa que foi visitada, que é interessante não só pela reciclagem dos grandes volumes, né, como é o caso da madeira, mas em especial quis trazer para vocês dos pneus. Cada pneu ele é fragmentado nessas máquinas em 16 partes. Então, pequenas peças de borracha saem desses pneus
numa única inserção na máquina. Então isso volta para a produção depois de asfalto, para a pavimentação de ruas, ele é todo aproveitado. Vamos correr. Aqui também mais uma empresa grande de reciclagem com aterro próprio, também para depósito de cinzas, mas fazem reciclagem de construção civil, em especial construção civil no Japão é proveniente de desastres naturais, então de escombros e tudo mais, e uma visita à fábrica de reciclagem da Panasonic. A Panasonic tem uma fábrica gigantesca só de reciclagem. Recebem máquinas de lavar, geladeiras, todos os grandes, principalmente linha branca, né? Recebem todos os grandes componentes. São fotos extraídas do vídeo apresentado por eles, porque é uma questão de sigilo, a gente não pode tirar foto lá, então eu peguei só do vídeo para ter uma ideia do porte do que é uma empresa dessa. E de volta então em Kyoto, um trabalho muito importante que é feito por eles. Aqui está o diretor lá do Centro Ecológico de Reciclagem, o Takatsuki. Ele é um artista de mangá, que produz mangás em especial de questões ambientais, e ele é muito utilizado por toda a prefeitura de Kyoto. E os mangás dele, eles vão estampados no material escolar, nos panfletos da prefeitura, então eles são muito difundidos. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar em sala de aula como o trabalho é feito, como que os educadores, voluntários, no caso aqui são voluntários da própria JICA, fazendo um trabalho nas escolas e as crianças fazendo as apresentações. E assim o curso se encerra com uma apresentação de um plano de ação que a gente vem desenvolvendo durante os 2 meses de curso que são feitos por lá, onde a gente apresenta então propostas para a mitigação dos nossos problemas pessoais no nosso ambiente. Então, com base em tudo aquilo que a gente está vendo de expertise, de tecnologia, mas principalmente de uma sociedade que se mobiliza em função de uma necessidade, porque a gente passa a perceber que as questões ambientais são questões necessárias, elas não são só por um cumprimento de regras, um cumprimento de legislação. Então, a gente tem a oportunidade de apresentar um plano de ação lá para eles, a JICA toda, eles vêm, participam dessa apresentação individual de cada um de nós, ela é feita de volta na sede da JICA Kansai, em Kobe, e depois da entrega de certificação, da participação, aqui está toda a delegação que foi nesse ano de 2017. Nós tivemos depois desse ano, em 2018, foi a Márcia, que é da nossa diretoria de meio ambiente, da Associação dos Bolsistas, ela foi no ano seguinte. Anualmente a gente tem mandado para o pessoal aqui da Prefeitura de São Paulo, tem mandado técnicos para essa Bolsa Governo, que então é, além do acordo de cooperação que existe entre o governo do Japão e a Prefeitura de São Paulo, existe essa troca de informações, de técnicos e a disponibilização de espaço para que venham e para que a gente também possa passar o que é o desafio de São Paulo. A gente procura sempre trazer uma cooperativa, levar no ecoponto, conhecer os pontos que a gente trabalha aqui em São Paulo. E eu queria encerrar a apresentação, que o meu tempo já está estourando, mas queria deixar só uma mensagem para todos, que para mim é a mensagem que fica desse treinamento todo que foi feito, dessa capacitação que foi dada, que é a visão de uma população consciente. Esse é o passo para a gente fazer a transformação, a mudança dos nossos hábitos e comportamentos. O meio ambiente nada mais é do que o nosso ambiente, o ambiente que a gente vive, e a gente precisa cuidar, e acho que cada um tem um papel individual, além do poder público, das empresas e de cada um da sua parte, tá bom? Eu estou à disposição, eu trouxe os livros que, se alguém quiser ver como é passado isso da universidade, lá de Fukuoka, o livro de aterro sanitário, trouxe o livro dos mangás, então se tiverem curiosidade, quiserem ver, estou à disposição, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Carol. Parabéns, viu? Apoiou muito o passador, né? Tem que ficar. Gente, temos um presentinho, Carla, por favor. Presentinho de peru. Gente, tem mochila para sortear depois. E pela quantidade, a gente vai sair cada um com uma aqui, ó.
favor. Não, completo. Não vem reduzir o meu mínimo. Sexta-feira. Carla, foi um prazer te receber aqui em São Paulo. Saiba que aqui você fez amigos e precisa vir em outra oportunidade. Tenha certeza que nós vamos ver uma forma de estar lá, de vivenciar também esse ter essa troca com vocês. E foi um prazer muito grande. Bacana. Conte conosco e saiba que os dados que nós estamos devendo não são. Queria chamar aqui também o senhor Sérgio Chicawa para entregar o presente também. Por favor, Sérgio, pode entregar o Deus. Fica ali no outro lado, Sérgio. Por favor. Bueno, pouquinhas palabras. Un placer también para mí conocer a Carol. He estado acompañando junto con Flavio en todas las visitas a todo lo que es la gestão de resíduos sólidos en Brasil. Muito importante para mim, para você, para... Não é palestra ainda, hein? para a Bebeca, para a Rafaela Beca, que agora mais tarde vou contar um pouquinho mais a informação e o objetivo de minha visita aqui em Brasil. Um prazer muito bom, muito agradecida, muito prazer e muitas graças a cada um de vocês, aproveitando estas pequenas palavras. Tem o presente também do Sérgio, para entregar. Sérgio foi ex-presidente da Jaica, um relógio dos Odestos. Parabéns pela excelente apresentação e fico mais incentivado a trabalhar a educação ambiental quando vejo o trabalho que você está fazendo. Parabéns. Eu me aproximei da associação num evento, posso falar, né? Na Japan House, uma apresentação lá da Shenzhen, de educação ambiental, da Prefeitura de Caçapava. Foi a primeira oportunidade que eu tive de me aproximar da associação, lá no presidente. Então, desde lá não larguei. Então, Sérgio também tem culpa nesse envolvimento, não só a Jaica, mas a proximidade com a associação. Obrigada. Vamos tirar uma foto? Deixa eu ver. É mais pra cá, Carol. Oh! A Carol no meio,